Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui reunidos para a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Efésios. Na primeira semana nós tivemos a oportunidade de dar um panorama geral para os irmãos sobre o que era a cidade em Efésio, sobre as construções, sobre o povo, a questão espiritual, não é? Estivemos trabalhando ali toda essa parte. Na segunda aula nós estudamos ali os versículos, não é, de 1 a 14, não é, falando ali sobre a sorte de bênção. Paulo no versículo 3, não é, da carta, ele vai dizer: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós somos um povo abençoado, não é? O Pai nos escolheu, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo habita em nós, não é? Ô glória, ô bênção, não é? Não existe bênção maior do que essa, não é? Por isso, na primeira parte nós estivemos ali falando sobre as riquezas. Nós somos um povo rico porque somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles investiram em nós. Por essa razão, nós somos o povo mais abençoado. E Paulo começa a carta aos Efésios, não é, com essa grande bênção ali, não é, falando de 3 a 14, falando sobre a grande bênção que nós recebemos da parte de Deus. E ele continua do versículo 15 ao versículo 23, agora ele vai fazer uma grande intercessão pela igreja. Então, a primeira parte do capítulo 1, ele vai falar sobre a bênção, né, que nós recebemos, e na segunda parte ele vai fazer uma intercessão. Então, nós podemos dividir o capítulo 1 dessa carta aos Efésios em duas sessões. A primeira, bendiz a Deus por nos ter abençoado, não é? Em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Quando Cristo veio, morreu, né, e foi ressuscitado, nós fomos abençoados. E a segunda sessão é a sessão em que Paulo ora pedindo que Deus abra os nossos olhos para entendermos plenamente esta bênção. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu estudo a carta, né, ele vai falar sobre essa questão de Deus abrir os nossos olhos para entendermos plenamente esta bênção, porque ele vai abordar dizendo que muitas das vezes nós não sabemos o quão rico nós somos. Nós somos ricos, Paulo disse lá na primeira parte. E agora Paulo vai dizer: Senhor, abra os olhos do teu povo, abra os olhos, não é, desses irmãos, para que eles possam entender o quão abençoados, o quão rico eles são. E é com esse pedido, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos entender toda a extensão daquilo que Ele nos tem proporcionado, que nós vamos estar orando nesse momento, dando início assim ao nosso estudo dessa manhã de sábado. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos um povo que o Senhor tem escolhido, o Senhor tem separado. Agora, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abra os nossos olhos e as nossas mentes, para que nós possamos entender toda sorte de bênção que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Louvor e oração. Esse é o segredo da vida cristã saudável. Paulo escreve para nos encorajar a buscar o equilíbrio entre o louvor e a oração, porque em Cristo todas as bênçãos espirituais são nossas. E Paulo também continua orando para que conheçamos a plenitude daquilo que ele nos deu. Então, Paulo ele está orando,
não é, agradecendo a Deus toda sorte de bênção espiritual que ele deu àquela igreja, mas ele continua orando para que nós venhamos a conhecer a plenitude daquilo que ele nos deu. É interessante, irmãos, a gente abrir um parênteses nesse ponto aqui do estudo, para entendermos a realidade em que aqueles irmãos viviam, que não era uma realidade das muito fácil, né? Era uma realidade difícil. A igreja era composta em sua maioria por gentio, por escravos, não é? Por pessoas que viviam ali dentro de uma igreja que, como vimos nas aulas anteriores, era dentro de uma comunidade totalmente idólatra, e havia a questão financeira, não é, ali daquelas pessoas, e no entanto, Paulo não está pedindo por nada dessas coisas. Paulo não está pedindo por nenhuma sorte de bênção material, não é, sobre a vida daqueles irmãos, o que até é válido, estarmos, não é, pedirmos a Deus bênçãos, não é, materiais para os nossos irmãos, para as nossas vidas. Mas aqui eu queria que os irmãos entendessem que nessa carta, nas orações de Paulo está pedindo oração para que haja o pleno entendimento daquilo que Deus fez para aqueles irmãos. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus isso? Pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento daquilo que ele fez, daquilo que ele operou em nossas vidas. Não é? Um outro ponto que vale a pena a gente destacar entre essas duas sessões, né, os versículos de 1 a 14, de 15 a 23, é que ambos são, né, essencialmente trinitarianos. Vamos dar uma olhada? Né? Ambos os textos estão focados na questão da Trindade, em Deus, não é? Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer a comparação. No versículo 3 do capítulo 1, né, a primeira parte do versículo, Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai, né? Então está focando ali em Deus Pai. No versículo 17, ele vai falar: para que o Deus. Então ambos estão falando de Deus Pai. A segunda parte, Jesus Cristo, voltemos ao versículo 3, ele vai dizer, então, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20, Paulo vai dizer, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então aqui nós vemos a referência a Cristo. E por último, o Espírito Santo, né? Paulo vai dizer aqui, ainda no versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E o versículo 17, ele vai dizer, vos concedo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, só aí uma curiosidade, né, para a gente estar vendo que ambas as partes, né, elas estão focadas, né, na Trindade. O Pai nos trouxe bênçãos através do Filho e por meio do Espírito. Por isso, podemos nos aproximar dele em oração, também através do Filho e por meio do Espírito. Eu vou repetir essa frase, né? Essa frase eu tirei do livro, não é, do John Stott, que, deixa eu passar aqui para os irmãos, a mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus. Então, né, o John Stott, ele colocou lá e eu achei muito interessante, né, e vou repetir para os irmãos. O Pai nos trouxe bênçãos através do Filho e por meio do Espírito. Por isso, podemos nos aproximar dele em oração, também através do Filho e por meio do Espírito. Paulo, ele está orando. Ele está orando, irmãos, por aquilo que ele ouviu falar daqueles irmãos. Olha só como começa o versículo 15, né? Aqui entrando na segunda parte, né, do estudo, de 15 a 23. Paulo ora pelos crentes. Então Paulo começa dizendo, por isso também tendo ouvido a fé que há entre
vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, Paulo aqui, ele está falando, olha, eu tendo ouvido a respeito da fé, né, que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a vós. Então, por vós, graça por vós. Então, Paulo está orando por uma coisa que ele ouviu dizer, não é? Daqueles irmãos. O amor e a fé daqueles irmãos já havia ultrapassado os limites da cidade. E Paulo, estando lá preso em Roma, ele ouviu falar da fé e do amor daqueles irmãos. Não é? Paulo reconhece que Deus é o autor de ambas as qualidades, né, daqueles irmãos, a fé e o amor, porque ele vai dizer, olha, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo reconhece, não é, que Deus é o autor daquelas qualidades naqueles irmãos, mas ele continua intercedendo, por isso ele vai dizer, né, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria. Então, ele reconhece, né, ele ouviu falar da graça, da fé e do amor daqueles irmãos, ele reconhece que ambas as qualidades, né, foram dadas àqueles irmãos por Deus, e ele continua intercedendo, ele não está satisfeito com aquelas boas notícias que ele ouviu a respeito daqueles irmãos, porque ele continua intercedendo para que eles possam receber, né, toda sorte, não é? Para que eles possam receber não uma nova bênção, mas que eles possam receber entendimento para a bênção que eles já receberam em Cristo. Os irmãos entenderam? Então Paulo, ele ora, ele reconhece que Deus é o autor de ambas as qualidades, daqueles irmãos, a fé e o amor, mas ele continua intercedendo, não para que eles recebam uma segunda bênção, mas sim que eles reconheçam a extensão da bênção que eles já receberam. Esse reconhecimento ou esse entendimento das bênçãos que eles receberam, irmãos, ele só pode ser dado por meio da revelação do Espírito Santo. Por isso que Paulo coloca aqui, olha, né, vos concedo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, esse conhecimento, não é? Esse reconhecimento, esse entendimento, ele só pode ser possível por meio da revelação. Paulo ora então para que Deus conceda um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento. Mas Paulo ainda faz outra oração. A segunda oração que Paulo faz, não é? Ele vai orar para que saibamos qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Está lá no versículo 19. Não, vamos ler o 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo faz um chamamento aqui, não é? Ele vai dizer, iluminando os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento, ele faz, não é? Ele nos dá a ideia de olhar para trás, não é? O chamamento. No passado, não é? No Velho Testamento, quando estudamos o Velho Testamento, nós estudamos que o Senhor chamou o povo de Israel, né, para ser um povo santo, uma nação santa, mas eles não cumpriram, né, eles não atenderam os desígnios de Deus. Então agora, dentro dessa nova sociedade, né, criada por Deus, aonde
a bênção ela não vai mais só para os judeus, mas ela atinge também os gentios. Todos nós fomos chamados para sermos povo santo, nação santa, não é? Então todos nós somos herdeiros, fomos chamados. Então chamamento, não é? Aqui ele dá a ideia de olhar para trás, lá para o começo, não é? A herança de Deus, não é? Quando Paulo vai falar aqui, no versículo 18, ele vai falar sobre o chamamento. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não é? Paulo está falando, olha, para vocês recebam pleno conhecimento de Deus, para que vocês possam entender, não é, o seu chamamento, não é? Que Deus te chamou, né? Deus te escolheu, né? E agora ele vai dizer, para que você possa entender a respeito da riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando ele fala de herança, ele está nos levando para o futuro. Então, chamamento passado, herança é o futuro, as bênçãos futuras da vida celestial que teremos, não é? Após a nossa morte, após a ressurreição, não é? Então ele está dando lá uma expectativa de vida futura. Então, passado, futuro. E quando ele fala do poder abrangente, Paulo está se referindo a esse período interino entre o chamamento, que é o passado, a herança, que é o futuro, né? E ele está falando aqui sobre esse poder. Em que momento ele vai falar? Olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, né? Qual é a esperança, não é? E está se referindo lá ao chamamento passado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, futuro. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o poder, ele está se manifestando aqui, nesse período interino, entre o chamamento e a herança, entre o passado, não é, e o futuro. O poder se manifesta. Ele está aqui. Agora, de que forma, não é? Paulo vai citar aqui 3 manifestações do poder. Primeiro, né, a primeira citação que Paulo vai fazer é aqui, quando ele diz no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo. Não é? Vou repetir o 19, é muito bonito, irmãos, e eu espero que vocês estejam realmente sendo revelados, né, por Deus, estejam entendendo, né, essa carta maravilhosa que Paulo escreveu para aqueles irmãos e que fala à igreja, que fala a cada um de nós até os dias de hoje. Então, olha, ele vai dizer: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo está agradecendo, não é, a Deus pela vida daqueles irmãos. Mas ele não cessa de fazer menção desses irmãos nas orações dele. Para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, não é? Ele intercede para que Deus, o Pai da glória, conceda àqueles irmãos, conceda a cada um de nós a revelação no pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento, iluminando os vossos corações, não é? Aqui a gente não pode esquecer, não é, que coração, eles achavam, não é, que o cérebro, né, que a função do saber estava no coração. Então aqui é iluminando as vossas mentes, iluminando aí o seu entendimento, para você saber qual é a esperança do seu chamamento. Então eu oro pedindo a Deus para que vocês, dando graças a Deus pela vida de vocês, mas também pedindo a Deus o pleno conhecimento, né, que vocês recebam o pleno conhecimento, sejam revelados no pleno conhecimento do seu poder, que vocês, né, tenham as vossas mentes e os vossos corações iluminados para saber qual é a esperança do seu chamamento, né? Por que vocês foram chamados, qual a riqueza da glória, da herança que vocês vão, dos santos, né? Aquilo que vocês irão receber, quais são as promessas de Deus para a vida futura e qual é a grandeza do seu poder,
né, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E aí ele começa a revelar o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então o poder de Deus, né, Paulo vai dizer aqui nessa carta, 3 manifestações do poder de Deus. O primeiro que Paulo vai mencionar é Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ele não permitiu que o cordeiro, né, tivesse a sua carne putrificada pela morte, mas ele foi ressuscitado no 3º dia. Né? Então ele exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí ele vai dizer, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é a segunda manifestação que Paulo vai estar citando aqui no versículo 20, quando ele diz, né, ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos e ele o fez se assentar, né, à sua direita nos lugares celestiais. E ele vai dizer, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Então a terceira manifestação que Paulo está citando aqui é que Deus colocou Jesus como cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, o qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu espero que os irmãos tenham gostado, que os irmãos estejam entendendo. Eu estarei lá no grupo do WhatsApp. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos entrem lá e vamos estar conversando durante toda essa manhã. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, não é, da PIB, da freguesia. Vá lá, não é, se inscreva lá, tá lá em vermelhinho. Enquanto você não é inscrito, fica assim, letrinhas, não é, garrafais lá escrito inscrever-se, se inscreva e dê um like, né? Ou um dislike se os irmãos não tiverem gostado, mas faça uma manifestação, porque isso é importante para que o nosso canal possa subir lá no YouTube, né? Que a graça e o amor de Deus sejam com todos os irmãos. Amém.